Quero saudar todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, fazer uma rápida reflexão aqui da palavra de Deus que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas. Amém? Louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Versículo 2 diz: reparte com 7 ou até com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Estava vendo uma postagem no Facebook e daquela postagem me voltou essa palavra, me veio essa palavra à memória, porque a palavra de Deus, o Senhor diz que Ele nos escolheu para pregar o seu evangelho, lançar o pão sobre as águas, as pessoas que precisam ouvir o evangelho. Quando fala em pão, fala em palavra de Deus, e nós somos os portadores dessa palavra, portadores das boas novas. As pessoas precisam ouvir da nossa boca o que Deus pode fazer, amém? Lança o teu pão sobre as águas, reparta com 7 ou até com 8, diz a palavra, repartir o pão. Louvado seja Deus. Me vem na cabeça Jesus Cristo lá no deserto, e aquela multidão seguindo já há muito tempo sem comer, com fome, e a multidão ali aos pés de Jesus, e chegou um discípulo seu e disse assim: mestre, despede a multidão, eles estão com fome, para que eles vão comer para casa, vão comer no caminho. Jesus olhou para ele e disse: não, dai vós de comer. Sabe por quê, irmãos? Dai vós de comer. Quando a pessoa chega até ti faminto, louvado seja Deus, quando a pessoa chega até ti precisando, é tu que tem a palavra da vida eterna, é tu que tem a palavra do Senhor, tu que aceitou a Jesus como teu Salvador. Dai vós de comer. A pessoa com fome, ela volta pelo caminho, o que ela achar no caminho ela vai comer. Lá no caminho está diversos falsos profetas, no caminho está tanta gente fazendo tanta coisa ruim. Quem sabe aquela pessoa vai encontrar um espírita ali, e ele vai dar aquela comida estragada. Quem sabe vai encontrar um testemunho de Jeová, quem sabe vai encontrar um batuqueiro, quem sabe vai encontrar tanta pessoa, sendo que nós despedimos ela vazio. Dai vós de comer para as pessoas. Nós devemos pregar o evangelho a qualquer um sem olhar, porque nós não sabemos qual que vai dar fruto e qual não vai. Os irmãos lembram da parábola do semeador. Jesus diz que eis que o semeador saiu a semear, uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu no meio das pedras, outras entre os espinhos, mas uma parte da semente caiu em terra boa, e a Bíblia diz que deu fruto, um a 30, um a 60 e outro a 100. Então, aquele semeador, mesmo sabendo, louvado seja Deus, os 4 tipos de terreno, ele plantou nos 4. Os 4 tipos de terreno receberam a palavra. Tu não sabe qual é a terra boa. Pelos nossos olhos nós julgamos que aquele vai aceitar e aquele não vai, mas nós não sabemos. Estava escutando um testemunho agora de um dos maiores feiticeiros que já existiu no mundo. E ele foi salvo, ele foi liberto por Jesus através de um garotinho. Deus usou aquele garoto. E eu vim pela postagem de hoje para dizer para os irmãos que estava vendo aqui o batismo de uma pessoa aqui, e lembrei que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, chegou um amigo meu, vou citar o nome dele na minha casa, José Carlos Moreira Bittencourt. E ele chegou e olhou para mim, eu dei um CD com testemunhos para ele. Ele não é evangélico, mas ele era conhecedor da palavra de Deus. E eu dei aquele CD para ele. Ele levou para casa, depois voltou na minha casa e disse bem assim: olha, eu tenho um sobrinho que joga futebol, está jogando na Holanda, e eu queria que tu fizesse um CD desse aqui para mim mandar para ele lá na Holanda. Eu até pensei que era mentira de começo, mas tudo bem. Fiz o CD, dei para ele. Passou-se uns tempos, nos encontramos de novo, eu perguntei, ele disse: olha, meu sobrinho lá no time que ele joga, ele diz que escuta aqueles testemunhos, que eram diversos testemunhos, e ele até fala para os outros jogadores, ele coloca e traduz para os outros jogadores daquele time. Eu pensava sinceramente que quem sabe não poderia não ser verdade.
Mas um dia esse jogador, ele voltou para o Brasil e ele conseguiu aqui no Brasil e conseguiu no mundo um título de expressão. Foi o melhor jogador da final do Mundial de Clubes. E quando vieram entrevistar a família dele na Serra Gaúcha, eu vi esse meu amigo dando entrevista dentro da casa dele. Eu vi que era verdade. E agora eu vi aqui nas postagens ele se batizando aqui no Facebook. E está ali bem declarado, goleiro Cássio do Corinthians se batizando e as fotos dele se batizando. Quem sabe não é pela minha fé, mas a fé daquele tio dele, que chegou até mim e viu que o meu trabalho, o trabalho que nós estávamos fazendo, lançando pão, poderia alcançar aquela vida. E hoje é um fruto do trabalho dele. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Mas é importante nós pregarmos o Evangelho, porque é Deus que dá o crescimento, não é nós, não é eu, não é tu, é Deus que dá o crescimento, é Deus que sabe quem vai ser salvo. E quando uma alma ela é salva, ela encobre uma multidão de pecados, porque através dele outras pessoas vão vir para o Evangelho. Louvado seja Deus. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Havia um jovem encharqueadas que entregava folheto na igreja. Eu fui pedir para o folheto para ele. E um dia eu estava no centro de Porto Alegre entregando folheto e ganhei uma alma lá para Jesus através de um folheto que ele me entregava. Voltei lá, um dia eu estava falando com ele, eu digo: quem que te dá aqueles folhetos para te entregar para nós? Ele disse: não, irmão, eu trabalho no mercado, e como eu trabalho nesse mercado, eu quase não tenho nem tempo de ir para a igreja, e fiz um propósito com Deus que todo mês eu iria tirar dinheiro do meu salário para dar folhetos para os irmãos entregar. Eu testemunhei e disse bem assim: então foi por isso que Deus me trouxe até aqui, e contei o testemunho. Se Deus honrou com o teu compromisso, ele estava pensando em parar com aquilo ali. Então, irmão, não importa o jeito que tu está plantando, lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias lá na frente tu vai achar. Quando eu estava lá na penitenciária ainda, eu fiz uma fita de testemunho e mandei para fora. E essa fita rodou por muitos lugares aqui. Um dia eu fui trabalhar com outro amigo meu, que é crente também, um irmão da igreja, e dentro da Comes começamos a falar, e ele disse assim: olha, eu aceitei Jesus porque o fulano me trouxe uma fita de testemunho, e olhou para mim e disse: era a tua fita de testemunho, era um testemunho teu lá dentro da cadeia da penitenciária. Eu disse: se Deus pôde mudar a vida dele, Deus pode mudar a minha também. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias tu vai achar. Fica com essa mensagem na cabeça, através daquilo que tu pensa às vezes que não é nada. Deus opera. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, antes ela faz o que apraz a Deus. Tudo que te vier à mão, faz segundo as tuas forças. Tudo. O que Deus colocar na tua mão é para te fazer. Prega o Evangelho instes, diz a Bíblia, a tempo e fora de tempo. Amém? Louvado seja Deus. Quero deixar um versículo para a tua meditação, 1 Coríntios capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho ele não é vão no Senhor. O teu trabalho não é vão no Senhor. Fica com o Senhor Jesus. Fica com Deus, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Espírito Santo guie a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.